Levítico capítulo 1. O Senhor chamou Moisés ao tabernáculo e lhe disse: Fale o seguinte aos israelitas: quando alguém de vocês oferecer sacrifício ao Senhor, escolha um animal do seu gado ou do seu rebanho de ovelhas. Se a oferta queimada for de gado, deverá ser usada um macho sem defeitos físicos. Traga o animal à entrada do tabernáculo para que seja aceito pelo Senhor. Aquele que estiver fazendo a oferta colocará a mão sobre a cabeça do animal para que seja aceito no seu lugar. Ou seja, o animal é sacrificado sofrendo no lugar do homem o castigo dos seus pecados, e o homem fica livre do castigo desses pecados. O homem matará o touro ou novilho diante do Senhor, e os descendentes de Arão, os sacerdotes, apresentarão o sacrifício ao Senhor, borrifando o sangue em todos os lados do altar, que está à entrada do tabernáculo. Em seguida, eles deverão tirar a pele do animal e cortá-lo em pedaços, e os descendentes do sacerdote Arão acenderão o fogo sobre o altar e arrumarão a lenha para o fogo. Depois colocarão os pedaços junto com a cabeça e a gordura sobre a lenha do fogo do altar. As vísceras e as pernas serão lavadas com água e depois queimadas sobre o altar pelo sacerdote. Então será uma oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Se a oferta for de animal pequeno, quer de carneiro ou de cabrito, terá de ser um macho sem defeitos. O homem que estiver fazendo a oferta terá de matar o animal diante do Senhor. Fará isso no lado norte do altar, e os sacerdotes descendentes de Arão borrifarão o sangue sobre o altar em todos os lados. Depois o homem cortará o animal em pedaços. O sacerdote colocará os pedaços junto com a cabeça e a gordura sobre a lenha do fogo do altar. Mas as vísceras e as pernas terão de ser primeiro lavadas com água. Então o sacerdote queimará tudo sobre o altar, como oferta de aroma agradável ao Senhor. Se a oferta queimada ao Senhor for de aves, poderá ser de rolinhas ou de pombinhas. O sacerdote trará a ave ao altar e torcerá o pescoço dela com a mão. Depois queimará tudo sobre o altar e deixará o sangue da ave escorrer pela parede do altar. Então o sacerdote tirará o papo e as penas e jogará tudo isso do lado leste do altar, junto com as cinzas. Em seguida rasgará as aves pelas asas, mas sem que fique inteiramente partida, e o sacerdote a queimará sobre a lenha acesa do altar. É uma oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Levítico capítulo 2. Quando alguém oferecer uma oferta de cereais ao Senhor, deverá trazer farinha da melhor qualidade. Derramará azeite e incenso sobre a farinha e a entregará aos descendentes de Arão, os sacerdotes. Um dos sacerdotes apanhará um punhado de farinha com azeite e incenso e queimará essa parte diante do Senhor. Esse punhado levado ao fogo representa toda a quantidade do cereal trazido, de modo que o Senhor o receberá como oferta de aroma agradável ao Senhor. O restante da oferta ficará com Arão e seus descendentes. É considerada a parte mais sagrada das ofertas queimadas ao Senhor. Se alguém oferecer uma oferta de cereais assada no forno, deve usar farinha da melhor qualidade para fazer bolos sem fermento, assados com azeite, ou pães finos sem fermento untados com azeite. Se a oferta de cereais for preparada na assadeira, também deve ser usada farinha da melhor qualidade, sem fermento, amassada com azeite. Deve ser cortada em pedaços e sobre os pedaços deve ser derramado azeite. Não tenham dúvidas, é oferta de cereais. Se a oferta de cereais for preparada numa frigideira, também deve ser feita de farinha da melhor qualidade, misturada com azeite. Traga ao Senhor a oferta de cereais e entregue ao sacerdote que a levará ao altar. O sacerdote queimará sobre o altar uma parte representativa da oferta de cereais. É oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. O restante da oferta é para uso pessoal de Arão e seus descendentes. É considerada a parte mais sagrada das ofertas queimadas ao Senhor. Não ponham fermento na farinha das ofertas de cereais. Nas ofertas queimadas ao Senhor é proibido usar fermento e mel. A oferta de cereais poderá ser trazida como oferta dos primeiros frutos ao Senhor, mas não poderá ser oferecida sobre o altar como aroma agradável. Todas as ofertas de cereais devem ser temperadas com sal. Não deixem faltar sal nas suas ofertas de cereais, pois o sal lembra a aliança de Deus com o seu povo. Coloquem sal em todas as suas ofertas. Se você trouxer uma oferta de cereais dos primeiros frutos,
apresente-a com grãos verdes tirados das espigas. Os grãos das espigas verdes devem ser esmagados e tostados no fogo. Depois apresente a sua oferta ao Senhor. Derrame azeite e incenso sobre a oferta, pois é oferta de cereais. Então o sacerdote queimará parte dos grãos esmagados e misturados com azeite, junto com todo o incenso. É parte representativa da oferta queimada ao Senhor. Levítico capítulo 3. Quando alguém quiser dar uma oferta como sacrifício de gratidão ao Senhor, poderá oferecer um novilho ou novilha, mas o animal deve ser sem defeito. Só assim poderá ser sacrificado como oferta ao Senhor. O homem que apresentar a oferta colocará a mão sobre a cabeça do animal, depois matará o novilho ou novilha junto à porta da entrada do tabernáculo. Então os descendentes de Arão, os sacerdotes, deverão borrifar o sangue em todos os lados do altar. Do sacrifício de gratidão apresentará como oferta queimada ao Senhor a gordura que cobre as vísceras ou está ligada a elas, ou os 2 rins com a gordura que os cobre e que fica próximo dos lombos, e o lóbulo do fígado que ele removerá junto com os rins. Os descendentes de Arão queimarão tudo isso sobre o altar, como oferta queimada que é colocada sobre a lenha no fogo. É oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Se a oferta para o sacrifício de gratidão for de gado de pequeno porte, poderá ser macho ou fêmea, mas sem defeito. Se for um cordeiro, ele fará a oferta diante do Senhor. Colocará a mão sobre a cabeça e matará o animal à entrada do tabernáculo. Os descendentes de Arão borrifarão o sangue em todos os lados do altar. Então do sacrifício de gratidão trará ao Senhor como oferta queimada a gordura da cauda, tirada rente à espinha toda a gordura que cobre as vísceras, como também os 2 rins com a gordura que os cobre e que fica próximo dos lombos, e o lóbulo do fígado que ele removerá junto com os rins. O sacerdote queimará tudo isso sobre o altar. Será oferta de gratidão queimada ao Senhor. Se a oferta for uma cabra, aquele que apresenta a oferta trará o animal à presença do Senhor. Colocará a mão sobre a cabeça do animal e o matará diante do tabernáculo. Então os descendentes de Arão borrifarão o sangue no altar por todos os lados, e apresentarão como oferta queimada ao Senhor a gordura que cobre as vísceras e a que está ligada a elas, os 2 rins, a gordura que os cobre e que fica próximo dos lombos, e o lóbulo do fígado que ele removerá junto com os rins. O sacerdote queimará tudo sobre o altar. É oferta queimada de aroma agradável, toda a gordura do Senhor. Esta é uma lei permanente para todas as famílias de Israel. Os israelitas jamais poderão comer gordura nem sangue. Levítico capítulo 4. Então o Senhor deu mais estas instruções a Moisés. Diga ao povo de Israel que estas leis são para os casos em que uma pessoa quebra sem intenção algum dos meus mandamentos. Se um sacerdote ungido, em pleno exercício das funções sacerdotais, pecar sem intenção, trazendo culpa sobre o povo, deverá oferecer um novilho sem defeito como oferta pelo pecado. Trará o novilho até a porta do tabernáculo, colocará a mão sobre a cabeça do animal e o matará diante do Senhor. Então esse sacerdote levará o sangue do novilho para o tabernáculo, depois molhará o dedo no sangue e borrifará o sangue 7 vezes diante do Senhor, em frente ao véu que impede a entrada para o lugar mais santo. Então o sacerdote colocará um pouco de sangue nas pontas do altar do incenso aromático diante do Senhor, no tabernáculo. O restante do sangue será derramado na base do altar das ofertas queimadas, à entrada do tabernáculo. Depois ele tirará toda a gordura do novilho da oferta pelo pecado, gordura que cobre as vísceras e está ligada a elas, os 2 rins com a gordura que os cobre e que fica próximo dos lombos, e o lóbulo do fígado que ele removerá junto com os rins, do mesmo jeito que é tirada a gordura de um novilho quando é sacrificado como oferta de gratidão. Mas o restante do novilho, o couro e toda a sua carne, além da cabeça e das pernas, as vísceras e os intestinos, ou seja, o novilho todo, será levado para um lugar cerimonialmente limpo, fora do acampamento, onde são lançadas as cinzas do altar. Ali será queimado o restante do novilho sobre uma fogueira feita de lenha. Se toda a comunidade de Israel pecar sem intenção, fazendo alguma coisa contra os mandamentos do Senhor, mesmo que não tenha consciência disso, a comunidade será culpada. Quando a culpa for exposta, o povo sacrificará um novilho como oferta pelo pecado e apresentará um animal diante do tabernáculo. Os líderes da comunidade porão as mãos sobre a cabeça do novilho e matarão o animal na presença do Senhor.
Então o sacerdote em exercício trará o sangue do sacrifício ao tabernáculo. No tabernáculo, o sacerdote molhará o dedo no sangue e o borrifará 7 vezes diante do Senhor, em frente ao véu. Depois ele porá sangue nas pontas do altar, diante do Senhor no tabernáculo. Ele derramará o restante do sangue na base do altar das ofertas queimadas, na entrada do tabernáculo. Toda a gordura do novilho será tirada e queimada sobre o altar. Com esse novilho será feita a mesma coisa que se faz com o novilho da oferta pelo pecado. Assim o sacerdote oferecerá esse sacrifício para obter o perdão dos pecados do povo, e todo o povo será perdoado. Depois disso, o sacerdote levará o novilho para fora do acampamento. Lá queimará o animal, como no caso do sacrifício do outro novilho, para a obtenção do perdão de pecados individuais. Nesse caso, é oferta pelo pecado da comunidade. Se um homem que ocupa uma posição de liderança pecar sem intenção, sendo culpado por desobedecer a um dos mandamentos do Senhor, quando alguém o conscientizar do seu pecado, terá de oferecer um sacrifício, um bode sem defeito. Ele colocará a mão sobre a cabeça do bode e o matará no lugar onde são sacrificados os animais para as suas ofertas queimadas, diante do Senhor. Esta é a oferta pelo pecado pessoal do líder. Então o sacerdote pegará um pouco do sangue do sacrifício com o dedo e o porá nas pontas do altar das ofertas queimadas. Depois derramará o restante do sangue na base do mesmo altar. Ele queimará toda a gordura no altar do mesmo modo como queimou a gordura do sacrifício de gratidão. Assim o sacerdote oferecerá o sacrifício para obter o perdão dos seus pecados, e ele será perdoado. Se qualquer pessoa pertence à comunidade de Israel pecar sem intenção, contrariando algum mandamento do Senhor, será considerada culpada. Logo que a conscientizarem do seu pecado, trará uma cabra sem defeito como oferta pelo pecado cometido. O culpado colocará a mão sobre a cabeça da cabra e a matará no lugar em que são mortos os animais para as ofertas queimadas. Então o sacerdote pegará do sangue e com o dedo colocará um pouco nas pontas do altar das ofertas queimadas. Depois derramará o sangue restante na base do mesmo altar. Tirará toda a gordura, como no caso da oferta de gratidão. Depois o sacerdote queimará a gordura no altar como aroma agradável ao Senhor. Assim o sacerdote oferecerá o sacrifício para obter o perdão dos pecados, e a pessoa será perdoada. Se alguém trouxer uma ovelha como oferta pelo pecado, ela terá de ser sem defeito. O culpado trará o animal ao lugar onde são mortos os animais para as ofertas queimadas. Ali colocará a mão sobre a cabeça da ovelha e matará o animal como oferta pelo seu pecado. O sacerdote recolherá sangue da oferta pelo pecado e com o dedo colocará um pouco dele nas pontas do altar das ofertas queimadas. O restante será derramado na base do altar. A gordura será usada como no caso do cordeiro sacrificado. Como oferta de gratidão, será queimada pelo sacerdote no altar como qualquer outra das ofertas queimadas ao Senhor. Deste modo, o sacerdote oferecerá o sacrifício para obter o perdão de pecados daquela pessoa, e ela será perdoada.